Entendeu? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a respeito do que você veio fazer aqui. Então, se você está disposto a vir aqui e sair daqui da mesma forma que você entrou, eu te aconselho a você não perder tempo de ficar aqui. Ainda dá tempo. Faz o seguinte: sai daqui, vai para casa, liga a Netflix. Tem uma série muito boa chamada Suits. É ótima, quem já viu, é ótima. Você liga lá, bota a pipoca no micro-ondas e assiste essa série que é ótima. Dá tempo? Alguém? Então vamos lá. Se todos decidiram ficar, então todos estão com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus e realmente sentir que a gente vai sair daqui diferente da forma que a gente entrou. Correto? Ok. Vamos lá. A gente vai ler a palavra de Deus em João 11, 35. Todos acharam? Vamos lá, João 11, 35. Diz assim: Jesus chorou. E é uma palavra que lembrei dos embaixadores do rei, né? Na época a gente tinha um embaixador do rei e tinha aquele desafio de decorar versículo. O primeiro versículo que a gente citava era Jesus chorou, João 11, 35. E o choro para mim sempre foi alguma coisa muito diferente, muito impactante para mim. Eu fui criado e na minha casa sempre se dizia, e minha mãe que dizia, Dona Sônia Maria, ela falava assim: Leonardo, homem não chora, engole choro, né? Homem não chora. E o que ela queria? Ela queria me proteger, porque o homem que chora, ele expõe uma fraqueza e um desequilíbrio emocional. Na minha mente era isso que acontecia. E eu não chorava. E é bem complicado não chorar, porque você retém grande parte das suas emoções. Você não coloca para fora. Chorar é um remédio importante para as dores da alma. A gente está falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. A gente sofre com essas dores da alma e muitas vezes a gente não chora. E a minha questão com esse versículo foi: mas por que Jesus chorou? Por que Jesus tinha que chorar? Então, a nossa reflexão hoje vai ser exatamente isso. Por que Jesus chorou? Você já tinha parado para pensar nisso? Por que Jesus tinha chorado? A gente decorou esse versículo, mas talvez a gente não saiba as razões que fizeram Jesus chorar. Essa frase é muito pequenininha, sujeito e predicado, pronome e verbo. Mas é uma palavra muito profunda. Primeiro, em razão do sujeito. Quem chorou? Foi o próprio Deus. Deus chorou. Aquele que estava desde a criação do universo, ele em algum momento, ele sentiu dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro do seu pensamento, no âmago do seu ser, a necessidade de chorar. E eu acho importante isso porque grandes líderes e bons pais ensinam pelo exemplo. Não porque ele fala, né? O pai fala assim:
faz isso, não faz isso. Mas o que você realmente assimila e guarda é o que o seu pai faz, ou o que ele não faz. O exemplo é essencial para que a gente possa fazer aquilo que se desejava, como líder e como pai. E Jesus já deu exemplo. Ele ativamente chorou. Então, isso é um exemplo para a gente. Então, minha mãe estava enganada. Se Jesus podia chorar, eu também posso. Ok. E você sabe quantas vezes Jesus chorou? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes na história da Bíblia Jesus chorou? Alguém sabe? Fala aí um número aí. Vou precisar que você interaja comigo. Quantas? 3 vezes. 3 vezes Jesus chorou. Por 3 vezes ele sentiu algo tão impactante que ele teve a necessidade de chorar. A gente vai falar sobre cada um deles e o que ele ensinou com esse choro. O primeiro choro que a gente vai refletir foi o choro que ele teve, ou que ele verteu no Getsemane. E é interessante isso porque, não sei se vocês acompanham o pastor Leandro, meu irmão, na internet, no Facebook, no Instagram. Quando ele esteve no Getsemane, ele mostrou as fotos lá no Getsemane, lá onde Jesus chorou. Me deu uma vontade tão grande de chorar. E ele chorou. Meu irmão chorou. Só não tiraram foto. Mas ele chorou. E por que Jesus chorou no Getsemane? Porque ali no Getsemane, ele assumiu o peso dos nossos pecados. Ele também, como homem, ele sentiu medo. Ele sentiu a angústia que toma o ser da pessoa. Ele se sentiu dominado por aquela tristeza profunda, por algo que chegou a desestruturar o psicológico dele tão fortemente que ele suou sangue. Não é verdade? No Getsemane, Jesus suou sangue porque o seu psicológico estava completamente destruído. Mas ele nos deu um exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu quando ele chorou, quando ele verteu no suor, no sangue? Ele nos deu o exemplo que a gente também pode passar por grandes tristezas, que a gente pode passar por grandes angústias, por grande sofrimento, e nada tem a ver com a sua fé. Como algumas pessoas, irmãos, pastores, de vez em quando falam: você está sofrendo assim porque você não está com fé que Deus pode agir na sua dificuldade. Irmãozinho, está falando bobagem, sabe por quê? Porque Jesus chorou. Jesus sofreu uma ansiedade, uma angústia tão dolorosa, mas o psicológico dele ficou tão esmagado que ele suou sangue. Isso é algo que acontece, chamado hematidrose, né? Acontece raramente, mas acontece com pessoas que sofrem um medo, um pavor, um psicológico desestruturado. Então, eu queria saber de você o seguinte: você que está com alguma angústia, algo que você não vê solução, está difícil, está bem difícil. Se você tivesse a oportunidade hoje de vir aqui na frente, ajoelhar aqui nesse local, e Jesus pudesse tocar no seu ombro e falar assim: vai ficar tudo bem.
Você faria isso? Alguém levanta a mão, quem faria isso? Fala assim, ó, se Jesus estivesse aqui, hoje, a angústia que eu estou vivendo, eu gostaria muito que Jesus tocasse no meu ombro e falasse no meu ouvido: vai dar tudo certo, eu estou ao seu lado. Alguém gostaria? Alguém levanta a mão? Ok? Essas pessoas que levantaram a mão, Jesus Cristo está vivo, não está? Tá. Ele está presente aqui. Tá. Se você desejar, e aí eu não queria que ninguém passasse de nenhum constrangimento, mas se você desejar, eu queria que você viesse aqui. Eu queria que os pastores abençoassem a sua vida nesse momento. Você que está passando por alguma dificuldade, quisesse que Jesus tocasse no seu ombro, vem aqui, ajoelha aqui. Os pastores vão vir e vão orar por você. Pastor Eduardo? Deus Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós podemos ter livre acesso ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque sendo tão grande, Pai, os seus filhos pequenos, Senhor Deus, para dar o nosso alcance, Senhor Deus, mesmo estando lá no teu trono de glória, o Senhor desceu e até aqui, e habitou entre nós, Pai, a gente pode hoje sentir a tua presença aqui, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, especialmente as pessoas que estão aqui à frente, Senhor Deus, ajoelhadas aqui, Senhor Deus, elas estão te clamando, Senhor Deus, que o Senhor possa ouvir as preces dela, Pai. Que o Senhor possa tocar nela, Senhor Deus, que ela possa ser abençoada por Ti. Então é o que nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa dar dando a Tua direção, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar a Sua solução, Senhor Deus. Não estamos aqui para dizer o que a gente quer que o Senhor faça, Pai. A gente está aqui para dizer que a gente quer que o Senhor faça a Tua vontade em nós, Pai. E é isso que nós desejamos, Pai. Então eu te peço, Senhor Deus, que se tem algo que tenha atrapalhado a gente, Senhor Deus, de ter alegria na nossa caminhada, Pai, que o Senhor possa nos libertar disso, Senhor Deus. Se tem algo, Senhor Deus, que tem entristecido o nosso coração, Pai, que o Senhor possa nos dar a solução, que o Senhor possa nos dar a direção, Pai, para que a gente possa limpar o nosso coração disso, Senhor Deus. Se a gente precisa perdoar alguém, Pai, que o Senhor nos dê força para isso, Pai. Se nós precisamos ser perdoados, Pai, pedimos para que o Senhor possa tocar no coração daqueles que não querem nos perdoar, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que cada um aqui, Pai, especialmente os que estão aqui à frente, mas todos nós que estamos aqui essa noite, que viemos aqui, que não viemos à toa, Senhor Deus, que a gente possa sair daqui sentindo tocado por Ti, Senhor Deus. Assim como um dia o Senhor chorou, e chorou por nós, Pai, nós queremos também, Senhor Deus, sentir a Tua presença, Senhor Deus, e chorar, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Chorar, Senhor Deus, de gratidão a Ti, Senhor Deus, por tudo aquilo que a gente não merece, mas o Senhor nos dá a cada dia, Pai. Chorar, Senhor Deus, de alegria em saber que um dia a gente vai estar face a face contigo, Pai. Que um dia a gente vai poder abrir os nossos olhos e Te ver na nossa frente, poder Te tocar, Senhor Deus, e poder viver ao Teu lado, Senhor Deus. Isso é o que nos dá força, Pai, isso é o que nos traz esperança a cada dia, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que a nossa vida possa ser uma vida de esperança, Senhor Deus. Que a nossa vida possa ser uma vida de fé. Que a nossa caminhada possa ser uma caminhada, Senhor Deus, em que a gente sabe que a gente não está sozinho. O tempo todo a gente está do Teu lado, Senhor Deus. Que a gente possa ter essa certeza, Pai, essa convicção de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos duas grandes certezas na vida. Uma certeza é que a gente vai morrer em algum momento. A segunda certeza é que a gente vai sofrer. Isso faz parte da vida. Mas a gente tem esperança num Deus que age no sobrenatural.
queria deixar essa palavra para vocês com relação ao primeiro choro de Jesus. Ele se permitiu chorar. Se permita chorar. O sofrimento faz parte, mas a nossa esperança é na vitória de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o segundo choro de Jesus. E foi a parte que a gente leu, João 11:35. Jesus chorou. Por que ele chorou naquele momento? Por que esse versículo é tão importante? Jesus chorou porque a história desse choro era a história da morte de Lázaro, né? E alguns dizem que Jesus chorou em razão de Lázaro. Não foi, né? Não foi por causa de Lázaro que Jesus chorou. Sabe por que não foi? Porque no início do capítulo, Marta e Maria vão avisar para Jesus: olha só, Jesus, aquele irmão que você mais ama está muito doente e vai morrer. E Jesus fala: ok, beleza, essa doença não é uma doença de morte. E depois Jesus percebe ou sabe que Lázaro morreu, e mesmo assim ele não volta. Ele não volta. Jesus leva 4 dias até voltar para ressuscitar Lázaro. 4 dias. Se ele tivesse tão triste assim, ele tinha corrido para curar Lázaro antes da morte dele. Jesus, na verdade, ele precisava comprovar alguma coisa, que era, segundo a tradição judaica, o espírito do homem, ele ficava próximo do corpo durante 3 dias. Do 3º para o 4º dia, o espírito já não estava mais junto ao corpo. Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. Então Jesus precisava comprovar para aquele povo judeu de que aquela tradição que eles tinham, que o espírito podia ser ressuscitado em 3 dias, ele agiu no sobrenatural no 4º dia. Ele era o próprio Deus. Então, por que ele chorou? A gente tem essa resposta no versículo 34. Abre para mim, João 11. Não, 33. Vamos do 32 e o 33. Vamos lá. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem me ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então por que ele chorou, se não era em razão da morte de Lázaro? Jesus chorou porque ele viu que aqueles que eram os que ele amava estavam em grande sofrimento. Ele chorou porque ele teve a empatia em prática. Ele se colocou no lugar de Marta, no lugar de Maria e no lugar dos amigos de Lázaro, que choravam. E ele decidiu que ele choraria porque aquelas pessoas estavam chorando. Porque aquele sofrimento que aquelas pessoas estavam vivendo, que ele tinha que viver também como Cristo. E aí ele deixa a segundo exemplo para a gente, que é: nós
paramos de chorar com os que choram. Você chora pelos seus problemas, você chora pelas suas dificuldades, mas você se lembra a última vez que você chorou pelo choro de outra pessoa? Pelas dificuldades de outra pessoa? Qual foi a última vez que você se colocou no lugar de alguém e demonstrou amor por essa pessoa, chorando o choro dessa pessoa? A gente trabalha num trabalho missionário bem legal chamado Radical. E qual é o foco desse trabalho? O foco desse trabalho é tratar as feridas da alma. O foco desse trabalho é que a gente possa saber pelo que aquela pessoa que está passando naquele radical é o sofrimento maior da vida dela. Vou contar um exemplo para vocês. No último Radical Team, eu atuei ajudando uma menina de 15 anos. E ela já tinha feito 3 tentativas de suicídio. 3 tentativas de suicídio. E uma das frases que ela falou lá no Radical é: eu te agradeço, mas não tem jeito. Eu saindo daqui, eu vou tirar minha vida. Aquilo foi muito doloroso para mim. E naquele momento eu chorei. Mas ela não tirou. E aquela história dela foi modificada durante o tempo. Só que a dificuldade dela é uma dificuldade também química. Ela precisa de remédio. E ela não conseguiu o remédio que ela precisava. E essa semana ela mandou outra mensagem para mim, falando que ia se matar. E a gente conversou durante muito tempo, várias mensagens, a gente falando a respeito do que a gente viveu lá no Radical. E no final, ela falou uma frase para mim que foi muito difícil de ouvir. Ela falou: se eu for me matar, eu te aviso antes. E eu não sei porquê, mas a minha resposta para ela foi: se você for se matar, não me avise. Eu nem quero saber. Eu prefiro não saber o momento que você decidiu encerrar a sua história de vida. E ela não se matou. Ela está viva. A Roberta ajudou a conseguir remédio para ela. Mas ali eu chorei novamente. E é difícil para a gente viver algo assim. A gente quer chorar pelos nossos. A gente quer chorar pela nossa vida. A gente quer chorar pelos nossos filhos. A gente quer chorar pelos nossos pais. A gente quer chorar pelos nossos parentes. Mas a gente deixou de chorar por aqueles que Jesus mandou que a gente amasse. A gente decidiu não chorar por eles. Mas ele deu exemplo. E ele chorou por essas pessoas. Okay. Vamos para o terceiro momento em que Jesus chorou. Está lá em Lucas 19, 41 e 42. Vamos ler? Todo mundo achou? Vamos lá então. Tem cola, né? Vamos lá então. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos
construirão trincheiras contra você, a rodearão, a cercarão de todos os lados. Qual é a história desse choro? Jesus estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfal. Então era um momento muito bom teoricamente. Jesus teoricamente estava sendo reconhecido como o rei dos judeus. E ele chorou. Ele chorou porque aquelas pessoas não entenderam e não reconheceram a Jesus como o rei dos reis. Isso é muito importante, porque ele chorou por algo que é a nossa missão. Qual é a minha missão? A minha missão é ser relevante na história de outra pessoa. Essa é a minha missão. A minha missão é ser relevante. E a gente tem aberto mão de ser relevante na história de outras pessoas. Aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu conhecido no trabalho, ele não entendeu quem é o Rei dos Reis. Ele não sabe quem é o Deus, que é o Deus que age no sobrenatural, que é o Deus que dá esperança, que é aquele que pode fazer o impossível, e ele não sabe disso. Jesus chorou por essa pessoa, mas ele deixou uma missão para nós: sermos relevantes na missão de pregar o Evangelho. Nós devemos demonstrar, falar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, e dar oportunidade para que essa pessoa aceite a Cristo, que ele entenda pelo menos o que é a mensagem do Evangelho. Alguém sabe, para ser um processo evangelístico, para um projeto evangelístico, ele ser um projeto evangelístico que foi produtivo, quantas pessoas têm que se converter? Alguém sabe? Na minha visão, nenhuma. Porque a conversão da pessoa não é a atuação minha, é a atuação do Espírito Santo de Deus. A minha parte é muito mais simples. Eu não tenho que converter ninguém, eu tenho que falar. Não é isso? A minha responsabilidade não é que essa pessoa se converta. Não é minha essa responsabilidade. A minha responsabilidade é falar. E eu tenho deixado de falar. Então é importante que nós entendamos qual é a nossa missão como cristãos. Eu queria que o grupo de louvor ficasse aqui atrás, para a gente tocar a última música. Enquanto isso, eu queria falar uma coisa que também me chama a atenção na palavra de Deus na Bíblia. Sabe o que me chama a atenção? Que é algo muito relevante para mim. Foi quando Jesus não chorou. Quando Jesus não chorou. Quando ele não chorou. E ele deveria ter chorado. Me chama a atenção quando Jesus não chorou, quando a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça e rasgou grande parte da terra. Me chama a atenção que ele não chorou quando um chicote feito com a ponta de ossos e metais dilacerou o corpo dele. E ele não chorou. Me chama a atenção que ele não chorou quando foi abandonado pelos seus próprios amigos discípulos. Me chama a atenção que ele não chorou quando foi humilhado e despido publicamente. Me chama a atenção que ele não chorou quando foi condenado à cruz, que era uma pena para os piores bandidos da época. Me chama a atenção que ele não chorou quando sentiu pela primeira vez a morte espiritual.
de ser abandonado pelo próprio Deus. Ele nunca, na eternidade, tinha sentido a falta da presença de Deus com ele. E ele viveu o que a gente chama de morte espiritual naquele momento. E ele não chorou. Ele não chorou quando acabaram as suas forças. E diante da dor e do sofrimento, ele sucumbiu e morreu. Eu não vou abandonar esse Jesus. Eu vou proclamar a história desse Deus que chorou por mim enquanto eu viver. Ele não precisava, ele não merecia que ele fizesse isso por mim. Por isso que eu vou exaltar esse nome, eu vou exaltar Jesus enquanto eu viver, porque ele merece, porque ele não precisava chorar por mim. Ele não precisava morrer por mim. E eu vou dar o meu melhor para ele.